Quando minha filha me mandou arrumar outro canto para morrer, dizendo que eu não servia mais para nada, juntei minhas coisas como a mãe obediente que sempre fui. 3 dias depois, eu estava sentada na sala de um advogado, descobrindo que meu marido, que eu achava um santo, tinha jogado o maior jogo de xadrez da vida. A Fernanda estava prestes a aprender que, às vezes, o peão vira rainha. E, meu Deus, essa história tem mais reviravoltas que novela das 9. Antes de continuar, se vocês querem ouvir mais histórias assim, que mexem com a cabeça e mostram o que é família de verdade, se inscrevam no canal. Aqui a gente divide experiências reais, que ensinam lições de vida e fazem a gente refletir sobre o que realmente importa. Deixem nos comentários de qual cidade ou país vocês estão acompanhando. Adoro saber quem está ouvindo essas histórias comigo. Vou contar como fui de viúva sem teto a dona do jogo todo. Porque, minha gente, essa história é um furacão. Há 2 meses eu era a Dona Maria Oliveira, esposa dedicada de 43 anos e mãe de uma filha que, Deus me perdoe, é uma ingrata de marca maior. Quando o João morreu de infarto aos 71, achei que meu mundo tinha acabado. A Fernanda chegou no meio do meu luto como urubu de terninho, fingindo que estava preocupada comigo. Mãe, você não dá conta de cuidar dessa casa sozinha, ela dizia, com aquela voz de quem está fazendo teatro. As escadas, a manutenção, tantas lembranças, não faz bem. Eu devia ter sacado a jogada por trás dessa falsa preocupação. A Fernanda sempre foi a princesinha do João, a filhinha que nunca errava. Quando casou com aquele corretor de investimentos, o Rafael, e começou a ter filhos, o João babava por eles. Enquanto isso, eu era só a mulher que cozinhava, limpava e fazia tudo funcionar direitinho. Depois do enterro, a Fernanda ficou cada vez mais insistente com a minha situação. Ela trazia o Rafael para jantares em casa e os dois me encurralavam com panfletos de casas de repouso e condomínios para idosos. Mãe, esses lugares são ótimos. Você vai ter gente da sua idade, atividades, sem preocupação. O que eles queriam dizer era, sem herança para dividir, sem mãe chata no caminho. O golpe final veio na última terça-feira. Eu estava morando no que a Fernanda agora chamava de nossa casa. Fazia 6 semanas desde a morte do João. Ainda dormindo no quarto de hóspedes porque não aguentava arrumar nosso quarto. A Fernanda apareceu sem avisar, com o Rafael e 2 malas grandes. Mãe, a gente decidiu. O Rafael foi promovido e precisamos mudar para a cidade agora. Essa casa é perfeita para nós. Eu olhei para ela sem entender. Mudar? Mas essa é a minha casa. A máscara da Fernanda caiu por 1 segundo, mostrando a frieza. Na verdade, mãe, pelo testamento do papai, eu herdei tudo. A casa, os investimentos, tudo. Deixei você ficar aqui por bondade, mas está na hora de você arrumar seu canto. As palavras me acertaram como um soco. Fernanda deve ter algum engano. Nenhum engano. O papai sabia que eu ia cuidar melhor do legado dele do que você. Você nunca entendeu de dinheiro ou investimentos. Você era só a esposa. Só a esposa. 43 anos resumidos em 3 palavras. Foi aí que ela deu a facada final. Arruma outro lugar para morrer. Você não serve para nada agora. Juntei minhas coisas em 1 dia. 43 anos de casamento cabendo em 2 malas e uma caixinha de fotos. A Fernanda ficou olhando da porta, checando o relógio como se eu estivesse atrasando algo importante. Tem um asilo bom ali na Avenida Brasil, ela sugeriu, com entusiasmo de quem indica uma padaria. Bem baratinho, aposto que tem vaga. Baratinho. Minha filha estava herdando 33 milhões de reais e me sugerindo um asilo de caridade. O Rafael jogou minhas malas no BMW deles com a eficiência de quem descarta lixo. Dona Maria, você vai adorar ter sua independência de novo, ele disse sem me olhar nos olhos. Sem se preocupar com manutenção ou IPTU. Sem casa, ele quis dizer. Enquanto a gente se afastava, vi minha casa, a do João, agora da Fernanda, sumir no retrovisor. A ironia não me passou batida. Passei 4 décadas transformando aquela casa num lar,
organizando festas de aniversário da Fernanda, cuidando do João na doença, mantendo cada detalhe que ele gostava. Agora estava sendo levada para um hotelzinho vagabundo como uma visita que abusou da estadia. O Hotel Estrela era exatamente o que você espera de um lugar que cobra R$ 50 a diária. Paredes finas, toalhas mais finas ainda e um carpete que já viu dias melhores. A Fernanda me entregou R$ 200 em dinheiro, como se estivesse dando gorjeta para a empregada. Isso te sustenta uns dias enquanto você se ajeita, ela disse. O Rafael vai te passar um dinheirinho assim que a gente organizar os papéis do papai. Um dinheirinho da minha própria herança. Depois que eles foram embora, sentei na cama mole e tentei entender o que tinha acontecido. Em 3 horas, passei de viúva de luto a idosa sem teto. A filha que criei, amei e por quem me sacrifiquei, me jogou fora como remédio vencido. Mas ali, naquele quarto deprimente, alguma coisa começou a me incomodar. O João sempre foi organizado com tudo, quase obsessivo com documentos importantes. Ele tinha me mostrado o testamento anos atrás, explicado tudo direitinho, e eu tinha certeza que não era isso que estava escrito. O João era muitas coisas. Tradicional, teimoso às vezes, meio mandão com dinheiro, mas não era cruel. O homem que segurou minha mão quando minha mãe morreu, que me surpreendia com flores todo o aniversário de casamento, não ia me deixar na miséria. No dia seguinte, usei o Wi-Fi do hotel para procurar o advogado do João, o Dr. Carlos Mendes, que cuidou da compra da nossa casa e de vários negócios ao longo dos anos. O escritório dele ficava no centro de São Paulo, a 20 minutos de ônibus, o que gastou um dinheiro que eu não tinha, mas parecia necessário. O Dr. Carlos era um homem elegante, por volta dos 70, com olhos gentis atrás de óculos de armação fina. Quando a secretária disse que a dona Maria Oliveira estava lá pelo espólio do marido, ele pareceu surpreso. Maria, minha querida, estava pensando quando você ia aparecer. Tentei ligar para sua casa várias vezes, mas a Fernanda disse que você estava viajando. Viajando? Era isso que minha filha tinha dito. Doutor, preciso falar sobre o testamento do João. Ele ficou confuso. Claro. A Fernanda não te deu sua cópia? Entreguei o original e várias cópias para ela depois da leitura. Meu estômago despencou. Teve uma leitura? Maria, você devia estar lá. A Fernanda disse que você estava muito abalada, que ela ia cuidar de tudo e garantir que você recebesse sua herança. Meu rosto perdeu a cor quando a ficha caiu. Doutor, ninguém me avisou de leitura nenhuma. A Fernanda disse que herdou tudo. A expressão do Carlos mudou de confusão para alarme. Ele pegou uma pasta grossa com movimentos apressados. Maria, isso é impossível. O testamento do seu marido é bem claro sobre sua herança. Ele puxou um documento. Reconhecia a assinatura caprichada do João, com testemunhas e carimbo de cartório. Mas quando o Carlos começou a ler, percebi que a Fernanda tinha mentido em tudo. Eu, João Oliveira, em pleno gozo das minhas faculdades, deixo à minha amada esposa, Maria Oliveira, o seguinte: nossa residência principal na Rua das Flores, Vila Mariana, incluindo todos os móveis e pertences pessoais. Além disso, deixo para ela 70% de todos os ativos financeiros, investimentos e contas, totalizando cerca de R$ 23 milhões. Minha cabeça rodou. 23 milhões. A casa, 70% de tudo. O Carlos continuou com voz mais séria. A minha filha Fernanda Oliveira Silva, deixo 10 milhões em um fundo com saques a partir dos 45 anos, desde que ela trate sua mãe com respeito após minha morte. Desde que ela me tratasse com respeito, o João sabia. De alguma forma, ele sabia o que a Fernanda ia tentar. Doutor, sussurrei, a Fernanda me disse que eu não herdei nada. Ela se mudou para minha casa, me deu R$ 200 e sugeriu um asilo. O rosto do advogado ficou vermelho de raiva. Maria, o que a Fernanda fez é abuso contra idoso e fraude. São crimes graves. Mas ela tinha documentos, me mostrou papéis. Falsificados, provavelmente, ou de um rascunho antigo. Seu marido atualizou o testamento 6 meses antes de morrer,
exatamente porque estava preocupado com a ganância da Fernanda. A sala girava. Todas as vezes que a Fernanda ignorava minhas opiniões, me interrompia nos jantares, revirava os olhos quando eu tentava falar sobre as viagens caras deles ou os negócios do Rafael. O João estava vendo tudo, julgando, decidindo. Tem mais, Maria. O fundo para Fernanda diz que, se ela não te tratar com respeito e dignidade depois da minha morte, os 10 milhões voltam para você. Olhei para ele, chocada. Tá dizendo que minha filha perdeu 10 milhões? A herança dela agora é sua também. Você não está herdando 23 milhões, Maria. Está herdando 33 milhões mais a casa e tudo que tem dentro. A ironia era tão perfeita que quase dava para rir. A Fernanda estava tão desesperada para pegar a herança que caiu direitinho na cláusula feita para me proteger da ganância dela. E agora o que eu faço? Perguntei com a voz tremendo. O Carlos sorriu e, pela primeira vez desde a morte do João, senti um carinho verdadeiro. Agora, minha querida, a gente chama a polícia por causa do fraude. Depois a gente liga para Fernanda e avisa que ela vai tomar o maior susto da vida dela. Ela pode brigar por isso? Com que dinheiro? Ela está prestes a descobrir que toda a conta que achava que controlava é sua, na verdade. Todo investimento, todo banco, todo bem, menos a casa, está congelado até investigarem as fraudes dela. Pensei na Fernanda na minha casa, provavelmente já planejando reformas, comprando móveis novos com o dinheiro que achava que era dela. O Rafael, calculando como a herança ia turbinar os investimentos dele. Eles não faziam ideia que em umas 6 horas o mundo deles ia desabar. O escritório do Carlos virou o QG do que ele chamou, todo animado, de Operação Justiça. Ele ligou para a polícia, para os bancos e para um detetive particular enquanto eu ficava sentada na cadeira de couro, tentando entender o tamanho da traição da Fernanda. Os documentos falsificados são bem feitos, explicou a delegada Ana Costa, enquanto olhava o testamento falso que a Fernanda me mostrou. Isso não foi coisa de momento. Alguém planejou direitinho. Acha que a Fernanda teve ajuda? Perguntei. Quase certeza. Falsificar documentos legais assim exige conhecimento e contatos. Vamos investigar se o Rafael ou alguém da rede financeira dele está metido. Em 2 horas, todas as contas estavam congeladas. As cartas de crédito da Fernanda, ligadas às contas que ela achava que eram da herança, foram bloqueadas. Os serviços da casa, que ela já tinha passado para o nome dela, foram suspensos até confirmar quem era o dono. Meu celular tocou às 15h47. Era o nome da Fernanda na tela. Mãe, onde você tá? Tá tendo um rolo com as contas do banco. Estão dizendo que os bens do papai estão congelados. Oi, Fernanda. Tô no escritório do Dr. Carlos. Lembra dele? O advogado do seu pai que leu o testamento verdadeiro numa sala vazia enquanto você dizia que eu estava viajando. Silêncio. E depois? Mãe, não sei o que você acha que descobriu, mas... Descobri que você é mentirosa e ladra, minha filha. Também descobri que seu pai era muito mais esperto do que a gente imaginava. Você não está entendendo. Eu estava te protegendo da bagunça de cuidar de tanto dinheiro. Você nunca lidou com investimentos? Entendo direitinho. Você falsificou documentos, cometeu fraude e jogou sua mãe de 70 anos para fora da própria casa, porque achou que eu era burra demais para perceber. A voz dela ficou aguda, desesperada. Mãe, você está confusa. O luto está te deixando maluca e alguém está se aproveitando disso. A cara de pau era de cair o queixo. Mesmo pega no flagra, a Fernanda tentava me manipular. Fernanda, deixa eu te explicar uma coisa. Não só você nunca herdou nada, como a herança de verdade, os 10 milhões que seu pai te deixou, agora é minha, por causa de uma cláusula linda que ele botou sobre me tratar com respeito. Isso é impossível. A delegada Ana está aqui do lado, se você quiser falar sobre a impossibilidade de responder por fraude. O telefone ficou mudo. Dava para quase ouvir a cabeça da Fernanda girando, procurando uma saída. Mãe, por favor, podemos conversar direito? A gente resolve isso. A gente vai se encontrar logo no tribunal quando você for indiciada.
Você não teria coragem de denunciar sua própria filha. Uma coisa fria e definitiva cresceu no meu peito. Olha só. Desliguei e olhei para o Carlos, que estava sorrindo, aprovando. Quanto tempo até prenderem ela? A delegada Ana já tem o suficiente para um mandado. Vão pegar ela hoje à noite. E o Rafael? Os registros financeiros dele estão sendo intimados. Se ele ajudou a falsificar, vai responder também. Meu celular vibrou com uma mensagem da Fernanda. Mãe, por favor, não faz isso. Pensa nos netos. Mostrei para a delegada Ana, que deu um sorriso sério. Manipulação emocional, padrão clássico desse tipo de crime. Respondi. Tô pensando neles. Eles merecem saber o que acontece quando você rouba a família. 20 minutos depois, o Rafael ligou. Dona Maria, a gente pode resolver isso na boa. A Fernanda tomou umas decisões ruins, mas chamar a polícia é exagero. Rafael, você ajudou a falsificar os documentos? Não é bem assim. Dona Maria, você tem que entender a pressão que a Fernanda estava sentindo. Ela estava preocupada com sua cabeça, com sua capacidade de lidar com tanto dinheiro. Então é um sim. Não foi maldade. Ela achava mesmo que estava te protegendo, jogando a mãe de 70 anos para fora de casa e mandando arrumar um lugar para morrer? O Rafael ficou quieto. Rafael, vou te contar o que vai acontecer. Vocês dois vão ser presos. Vão responder por fraude. E eu vou estar na minha casa, a minha casa, vendo tudo desmoronar. A polícia prendeu a Fernanda às 20h30, enquanto ela jantava num restaurante chique, no Itaim Bibi, provavelmente comemorando a herança com o Rafael e outro casal. Segundo a delegada Ana, ela gritou que era prisão injusta e exigiu chamar o advogado, que era um amigo de golfe do Rafael e não entendia nada de direito penal. O Rafael foi preso no escritório dele na manhã seguinte. O contador forense rastreou os documentos falsos até uma gráfica que a empresa do Rafael usava para criar prospectos fraudulentos. Pelo jeito, meu genro tinha um currículo criminal que a Fernanda ou não sabia, ou fingia não saber. Passei minha primeira noite de volta na minha casa em 43 anos, dormindo no quarto principal. A Fernanda já tinha trazido as coisas dela, bagunçando a organização do João com um monte de roupa de grife e maquiagem cara. Empacotei tudo em sacos de lixo e deixei no portão. Que ela pegue quando sair com fiança. A casa parecia diferente, não porque o João se foi, mas porque eu finalmente via ela como minha. Por décadas mantive a casa como o santuário do João, tudo do jeito que ele queria, para os gostos e necessidades dele. Agora, olhando com olhos abertos, vi o quanto de mim nunca apareceu nesses cômodos. Isso ia mudar. O Carlos ligou ao meio-dia com novidades. A fiança da Fernanda está em R$50 mil. Como as contas dela estão congeladas, ela vai ter que arrumar alguém para pagar. E o Rafael? 200 mil. Parece que o juiz não curtiu o histórico de fraudes financeiras dele. Quem diria que seu genro estava sendo investigado por fraude com valores? Eu não sabia. Mas eu sempre fui deixada de fora das conversas financeiras da família. A Fernanda e o Rafael falavam comigo como se eu fosse criança quando o assunto era dinheiro, simplificando tudo, achando que eu não entendia. Eles iam descobrir o quanto eu entendia. Carlos, quero mudar umas coisas na casa. A Fernanda tinha contratado uns pedreiros para reformar. Quero seguir com alguns planos, mas do meu jeito. Ótima ideia. A casa é sua agora, Maria. Faz o que te deixa feliz. O que me deixava feliz, percebi, era desfazer cada ideia que a Fernanda tinha sobre minha herança. Ela queria derrubar a cozinha, trocar o piso de madeira, transformar o escritório do João num depósito de vinhos. Eu ia transformar o escritório num ateliê de pintura e o depósito de vinhos numa biblioteca. Meu celular tocou. Número desconhecido. Dona Maria, aqui é a Jéssica Lima, do SBT. Soube que você é vítima de um caso grave de fraude envolvendo sua filha. Topa contar sua história? A notícia estava se espalhando. Numa cidade como São Paulo, a prisão de um corretor famoso e da esposa por enganar a sogra idosa era manchete. Jéssica, agradeço o interesse,
mas não estou pronta para falar em público. Entendo que é difícil, mas sua história pode ajudar outros idosos a perceberem sinais de abuso financeiro na família. Ela tinha razão. Quantas outras mulheres da minha idade estavam sendo manipuladas por filhos que viam elas como um estorvo para a herança? Se eu resolver contar, tenho controle sobre como vão mostrar? Com certeza. A gente pode fazer uma entrevista onde você aprova a edição final. Pensei na Fernanda, provavelmente numa cela agora, ainda achando que era tudo um mal-entendido que ela ia resolver com jeitinho. Jéssica, me liga de novo. Talvez eu tenha uma baita história para contar. Depois de desligar, peguei uma taça do vinho caro que o Rafael mandou no último Natal. Vinho que eu agora tomava na minha casa, comprada com meu dinheiro, enquanto pensava se ia humilhar minha filha na TV. A vida tinha virado de ponta cabeça. O interfone tocou às 7 da manhã em ponto. Pela janela vi a Fernanda no portão, com a roupa de ontem, parecendo que tinha envelhecido uns 5 anos. Tinha saído com fiança, sei lá como. Abri a porta, mas não chamei para entrar. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Conversamos ontem. Você me mandou arrumar um lugar para morrer. Eu arrumei um para viver. Os olhos da Fernanda estavam vermelhos. A pose de sempre, toda arrumadinha, estava em pedaços. Eu errei feio, mas sou sua filha. É mesmo? Porque filha não costuma falsificar documento para roubar a herança da mãe. Eu não estava roubando, eu estava... Ela parou, procurando palavras que não soassem crime. Tava o quê, Fernanda? Tava tentando te proteger de tomar decisões erradas com dinheiro. Você nunca lidou com tanto assim. Mesmo presa por fraude, ela não admitia a verdade. Na cabeça da Fernanda, ela era vítima das minhas expectativas. Fernanda, deixa eu te contar uma coisa que seu pai me disse 6 meses antes de morrer. Ele estava preocupado com sua mania de se achar melhor que todo mundo, com sua ganância e com o jeito que você tratava quem achava que era menos. O rosto dela ficou branco. O papai nunca disse isso. Disse que você parecia a irmã dele, a Helena. Bonita, charmosa, mas incapaz de pensar em alguém além dela mesma. Ele disse que mudou o testamento exatamente porque tinha medo do que você ia fazer comigo se tivesse o controle. Isso é mentira. Tirei o celular e mostrei uma gravação. Não é não. Seu pai gravou um vídeo explicando a decisão para tocar se você contestasse o testamento ou me tratasse mal depois da morte dele. A Fernanda olhou para o celular como se fosse uma cobra. Ele sabia, minha filha. Sabia direitinho quem você era por baixo de todo esse charme. Só não imaginou até onde você ia chegar. Tocar, ela sussurrou. Apertei o play e a voz do João encheu o ar da manhã. Clara, firme e de cortar o coração. Se você está ouvindo isso, Fernanda, é porque meus medos sobre seu caráter estavam certos. Eu esperava estar errado. Esperava que minha filha tivesse mais caráter do que eu imaginava. Mas se a Maria está mostrando esse vídeo, é porque você provou que eu estava certo do pior jeito. A Fernanda desabou nos degraus do portão enquanto a voz do João continuava. Passei 43 anos vendo sua mãe abrir mão dos sonhos, das ambições, da independência para cuidar da nossa família. Ela trabalhou meio período para pagar sua faculdade enquanto eu montava meu negócio. Deixou de estudar, abriu mão de carreiras e se jogou de cabeça em ser a esposa e mãe que achava que a gente precisava. O vídeo continuou por mais 3 minutos, cada palavra escolhida com cuidado. Cada frase era uma faca cortando as justificativas da Fernanda. Quando você ouvir isso, vai ter descoberto que tratar sua mãe mal te custou tudo. Espero que tenha valido a pena. Quando acabou, a Fernanda estava chorando. Não aquele chorinho de novela que ela usava para manipular desde pequena, mas um choro feio, quebrado. Ele me odiava, ela sussurrou. Não, Fernanda. Ele te amava o suficiente para esperar que você provasse que ele estava errado. Você escolheu provar que ele estava certo. Ela me olhou, com o rímel escorrendo pelo rosto. E agora? Agora você enfrenta as consequências das suas escolhas. Os processos por fraude, a investigação, a vergonha pública quando essa história chegar na mídia.
Na mídia, o SBT quer me entrevistar sobre abuso financeiro contra idosos. Tô pensando em topar. O rosto da Fernanda desmoronou de vez. Mãe, por favor, pensa no que isso vai fazer com os netos, com a carreira do Rafael, com a família toda. Tô pensando. Tô pensando que você não pensou em nada disso quando resolveu cometer crimes. Ela se levantou devagar, parecendo mais velha e derrotada do que nunca. Eu sei que você não vai acreditar, mas nunca quis que chegasse tão longe. Eu só queria o dinheiro, a segurança, o status. Queria nunca mais me preocupar com nada. Pela primeira vez, desde que essa loucura começou, a Fernanda estava falando a verdade. Eu acredito, minha filha, mas querer uma coisa não justifica destruir quem está no caminho. Ela assentiu, com lágrimas caindo. O que eu posso fazer para consertar? Começa admitindo que o que você fez foi errado. Não foi só um erro, não foi proteção, não foi complicado. Foi errado. Foi errado. Foi completamente errado. E depois, enfrenta as consequências com dignidade, sem tentar manipular para se safar. A Fernanda me olhou por um tempo, vendo talvez pela primeira vez, não a mãe boba que ela conhecia, mas a mulher que tinha acabado de dar um cheque-mate nela. Eu mereci isso, né? Mereceu, Fernanda. Mereceu sim. 3 dias depois da confissão da Fernanda no portão, a mãe do Rafael apareceu na minha casa. A Helena Silva era tudo o que eu imaginava. Cabelo impecável, cheia de joias, com aquele ar de quem se acha por ter dinheiro há gerações. Maria, precisamos conversar sobre essa situação com calma. Convidei ela para entrar, curiosa para saber que história a família Silva tinha inventado para justificar os crimes do filho. A Helena se sentou na minha sala como se fosse a dona do lugar. O Rafael fez umas escolhas ruins, claro, mas processar ele parece meio vingativo, não acha? Vingativo? Seu filho ajudou a roubar minha herança e me botou para fora da minha casa. O Rafael só seguiu a Fernanda. Não sabia de tudo. A mulher estava jogando a culpa no colo da minha filha pelo crime do filho dela. Até admirei a ousadia. Dona Helena, o Rafael falsificou documentos legais. Isso não é seguir ninguém, é conspirar para fraudar. O advogado do Rafael acha que a gente pode chegar num acordo bom para todo mundo. Você fica com a casa, a Fernanda paga o preço dela e o Rafael escapa da exposição de um julgamento. Paga o preço dela, como se o crime da Fernanda fosse só uma mancada. Que tipo de acordo? A Helena sorriu, achando que tinha aberto uma brecha. A família do Rafael está disposta a te compensar pelo transtorno. Digamos, R$2 milhões para você retirar as acusações contra ele. 2 milhões para perdoar o cara que ajudou a roubar 33 milhões de mim. Dona Helena, seu filho participou de um esquema que me tirou tudo o que eu tinha. Acha que 2 milhões resolve? Maria, seja realista. O Rafael tem carreira, filhos, reputação para manter. Mandar ele para a cadeia não ajuda ninguém. Ajuda a justiça. O verniz da Helena rachou um pouco. Justiça? Você está destruindo várias famílias por causa de um dinheiro que você nem saberia administrar. Lá estava a mesma arrogância que estragou minha relação com a Fernanda. No mundo delas, eu era só a empregada que tinha subido na vida. Dona Helena, acho que a gente terminou por aqui. Maria, pensa bem, 5 milhões, última oferta. 5 milhões para deixar o Rafael livre. O valor era alto, mas o princípio não tinha preço. Minha resposta é não. A Helena se levantou, toda composta de novo. Tá bom. Mas saiba que o time de advogados do Rafael achou umas coisas interessantes sobre os negócios do seu marido. Seria uma pena se isso viesse à tona no julgamento. A ameaça era clara, mas eu não senti medo, só curiosidade. Que coisas? Coisas que podem te fazer repensar quem era o verdadeiro criminoso nessa história. Depois que ela saiu, liguei para o Carlos, na hora. Maria, seja lá o que eles acham que descobriram, não muda os crimes da Fernanda e do Rafael. Mas pode afetar o caso? Talvez,
Se conseguirem embaralhar tudo, criar dúvidas sobre o caráter ou os negócios do João, pode influenciar o júri. Pensei no João, no nosso casamento, em todos os segredos que podem estar escondidos em 43 anos de vida juntos. Carlos, quero saber tudo sobre os negócios do João. Cada acordo, cada parceria, cada irregularidade. Maria, tem certeza? Às vezes é melhor deixar o passado quieto. A família Silva está ameaçando sujar a memória do João para proteger o filho criminoso deles. Quero saber a verdade antes. Naquela noite, sentei no escritório do João, agora meu, e comecei a mexer nos arquivos dele. O João era organizado ao extremo, cada papel datado e separado. Mas quanto mais eu cavava nos registros dos negócios, mais coisas estranhas apareciam. Pagamentos para empresas que não existiam, honorários de consultoria altos demais, parcerias com firmas que pareciam de fachada. À meia-noite, achei algo que mudou tudo o que eu pensava sobre meu marido. A detetive particular que o Carlos indicou era uma mulher esperta chamada Carla Souza, especialista em crimes financeiros. Ela passou 6 horas no escritório do João, tirando foto de documentos e montando o que chamou de o retrato verdadeiro do império de negócios do meu marido. Dona Maria, seu marido comandava uma operação sofisticada de lavagem de dinheiro pela consultoria dele. Tô falando de milhões em transações ilegais nos últimos 10 anos. A revelação me acertou como um murro. Impossível! O João era o homem mais honesto que eu conhecia. Desculpe, mas as provas não mentem. Ele lavava dinheiro para famílias do crime organizado, usando o negócio legal como fachada. Olhei para os papéis espalhados na mesa do João. Notas fiscais de serviços que nunca aconteceram. Contratos com empresas que não existiam. Pagamentos que batiam com atividades criminosas conhecidas. Faz quanto tempo isso? Pelos registros, pelo menos 12 anos, talvez mais. 12 anos. Enquanto eu organizava churrascos de domingo e ia em eventos de caridade, meu marido estava metido com crime organizado. Dona Maria tem mais. Os 10 milhões que o João deixou para Fernanda vieram direto de dinheiro lavado. Se a Polícia Federal descobrir, vão confiscar tudo como lucro de crime. A sala rodou. Tudo, a casa, os investimentos, tudo. A menos que o quê? A Carla parecia desconfortável. A menos que o time da Fernanda e do Rafael já saiba disso e planeje usar como vantagem. Se eles dedurarem os crimes do seu marido para PF, podem negociar imunidade em troca de cooperação. Minha filha e meu genro não eram só ladrões. Tinham uma bomba atômica na mão. Quais são minhas opções? Legalmente, você pode procurar a PF, se entregar por vontade própria e torcer por uma pena leve. Perderia a maior parte do dinheiro, mas talvez ficasse com a casa. E se não? Os advogados da Fernanda e do Rafael provavelmente vão vazar essa informação de propósito. Você perde tudo do mesmo jeito e ainda pode responder por ter se beneficiado de crime sem saber. Pensei na arrogância da Helena Silva, na certeza dela que eu ia aceitar a oferta. Eles sabiam de tudo desde o começo. Carla, como eles descobriram isso? O Rafael é corretor de investimentos. Ele reconheceria os padrões nos registros financeiros do seu marido. A questão é, o que eles pretendem fazer com isso? Meu celular tocou. Era a Fernanda. Mãe, precisamos nos encontrar hoje. Tem coisas sobre o papai que mudam tudo. Eu já sei, Fernanda. Silêncio. Sabe o quê? Sei da lavagem de dinheiro, sei das ligações com criminosos, sei que tudo que seu pai deixou pra gente está sujo. Mãe, escuta com atenção. Os advogados do Rafael falaram com a PF. Eles estão dispostos a negociar nossa situação. Que tipo de negociação? O Rafael ganha imunidade em troca de informações sobre a rede criminosa do papai. Você fica com 5 milhões e a casa. O resto vai para o governo. E você? Os processos por fraude somem. Todo mundo sai dessa enrascada. Era genial, de um jeito doentio. A Fernanda tinha transformado minha vitória moral na vantagem dela. Fernanda,
Você está me pedindo para ajudar vocês a lucrar com seus crimes usando os crimes do seu pai. Estou pedindo para você ser prática. A alternativa é perder tudo e ainda responder na justiça. Olhei para o escritório do João, vendo ele de verdade pela primeira vez. Os móveis caros, os livros raros, os quadros, tudo comprado com dinheiro sujo. Preciso pensar. Mãe, a reunião com a PF é amanhã cedo. O advogado do Rafael precisa de uma resposta hoje. Depois de desligar, sentei no escuro do escritório do João, cercada pelas provas da vida dupla dele, 43 anos casada com um estranho, uma filha que herdou mais que o dinheiro do pai. Herdou o talento para enganar. Mas ela cometeu um erro fatal. Achou que eu não tinha cartas na manga. Peguei o celular e liguei para Carla Souza. Carla, em quanto tempo você consegue uma reunião com a Polícia Federal? Tenho uma história para contar e acho que eles vão achar bem interessante. A agente da PF, Sara Almeida, parecia saída de série policial. Séria, esperta, sem se deixar levar por papinho. Ela sentou na sala de reuniões do Carlos, gravando nossa conversa e anotando tudo com precisão de relógio. Dona Maria, você sabe que ao se apresentar por vontade própria, está admitindo que pode ter se beneficiado de dinheiro de crime? Sei, mas prefiro contar a verdade do que deixar minha filha e meu genro usarem isso para se safar. Contei tudo. O esquema escondido do João, a fraude da Fernanda, as falsificações do Rafael e a tentativa de chantagem disfarçada de acordo. Sua filha acha que pode trocar informações sobre os crimes do seu marido por imunidade para os crimes dela. Exato, e acha que vou ajudar porque tenho medo de perder tudo. Dona Maria, você está com medo? Agente Sara, há 2 semanas eu era uma viúva chorando num hotel vagabundo. Hoje, estou aqui, de livre vontade, contando para os federais sobre o esquema criminoso do meu marido morto. Medo não é mais o que me move. Então, o que é? Raiva. Uma raiva pura, cristalina, por ser manipulada por pessoas que acharam que eu era burra por décadas. A agente Sara sorriu. Dona Maria, topa usar um microfone escondido? 3 horas depois, eu estava na minha sala com um gravador colado no peito, esperando a Fernanda e o Rafael chegarem, pro que achavam que era minha rendição. Eles bateram na porta às 20h em ponto, vestidos como se fossem para um jantar de negócios. O Rafael trouxe uma maleta, provavelmente com papéis de imunidade e acordos. Mãe, você tá com uma cara ótima, melhor que nunca, disse a Fernanda, me dando um beijo no rosto como se nada tivesse acontecido. Tô me sentindo bem. A Clareza faz isso com a gente. O Rafael abriu a maleta com a prática de quem já fechou muitos acordos. Dona Maria, nossos advogados montaram um acordo bem vantajoso para você. Você fica com a casa 5 milhões em dinheiro limpo e imunidade total de qualquer coisa ligada aos negócios do João. Dinheiro limpo. Que expressão interessante. A Fernanda lançou um olhar de aviso para o Rafael. Mãe, o importante é que todo mundo sai protegido. O passado fica enterrado e a gente segue em frente. E os 33 milhões que o João deixou para mim de verdade? Mãe, esse dinheiro tá sujo. Não dá para separar das coisas erradas do papai. Pegar 5 milhões é o melhor que dá para fazer. E vocês dois, o que ganham com isso? O Rafael se inclinou, confiante de novo. A gente deixa esse mal-entendido para trás. Os processos da Fernanda somem. Minha reputação fica intacta. E a família pode se recuperar. Mal-entendido. Você ainda chama fraude grave de mal-entendido. Rafael, me explica uma coisa. Quando exatamente você descobriu os rolos do João? O que você quer dizer? Quero saber se você sabia da lavagem de dinheiro quando casou com a Fernanda ou se descobriu agora, enquanto tentava roubar minha herança. O Rafael e a Fernanda trocaram olhares. Dona Maria, isso não vem ao caso agora. Acho que vem ao caso sim, porque se você sabia dos crimes do João e ficou quieto, isso te faz cúmplice. E se descobriu só agora, enquanto cometia seus próprios crimes, você é muito azarado. A Fernanda começou a perder a pose. Mãe, o que você está insinuando? Estou insinuando que vocês planejaram isso por meses, talvez anos. O testamento falso, a descoberta da lavagem,
até as conexões do Rafael com falsificadores. Nada foi por acaso. Isso é absurdo. É? A agente Sara acha bem plausível. Os dois ficaram pálidos. Agente Sara, o Rafael sussurrou. Polícia Federal. Ela está bem interessada na minha história de abuso contra idoso, fraude e chantagem. Principalmente na parte em que vocês tentaram me chantagear com os crimes do meu marido morto. O Rafael se levantou de repente, pegando a maleta. Dona Maria, essa conversa acabou. Na verdade, Rafael, acho que está só começando. A agente Sara e 2 outros federais entraram na sala, enquanto a Fernanda e o Rafael ficaram paralisados. A maleta do Rafael foi confiscada na hora, junto com os celulares dos dois. Fernanda Oliveira Silva e Rafael Silva, vocês estão presos por conspiração para fraude eletrônica, abuso contra idoso e tentativa de extorsão de testemunha federal. A Fernanda virou para mim, com cara de quem foi traída. Mãe, como você pôde fazer isso com sua própria família? Do mesmo jeito que você falsificou documentos e roubou minha herança, minha filha. Só que o meu jeito é legal. Enquanto os agentes algemavam os dois, o Rafael tentou uma última cartada. Dona Maria, você não sabe o que fez? Tem gente ligada aos negócios do João que não vai gostar de atenção da PF. Você está em perigo. A agente Sara parou de ler os direitos deles. Senhor Silva, está ameaçando uma testemunha federal? Estou avisando sobre a realidade da situação dela. A realidade, disse a agente Sara, é que você acabou de adicionar intimidação de testemunha aos seus crimes. Depois que levaram os dois, a agente Sara sentou de novo na minha frente. Dona Maria, o aviso do Rafael pode não ser de todo vazio. Seu marido estava ligado a gente perigosa. Quão perigosa? Principalmente a família Torres, do crime organizado. Eles usam empresas legais para lavar dinheiro há décadas. A consultoria do seu marido era uma das operações mais bem-sucedidas deles. O nome não me dizia nada, mas o jeito da agente falava tudo. Tá dizendo que eu corro perigo de verdade? Possivelmente. Mas tem outra coisa que você precisa saber sobre os negócios do seu marido. Uma coisa que muda tudo. A agente Sara pegou uma pasta grossa, daquelas que parecem meses de investigação. Dona Maria, seu marido não só lavava dinheiro para a família Torres. Ele era informante da Polícia Federal. Por 12 anos, ele passou informações sobre as operações deles, enquanto parecia ajudar na lavagem. O mundo virou de cabeça para baixo. O João trabalhava para a PF, numa operação secreta de longo prazo. Era tão sigiloso que nem as delegacias locais sabiam. Seu marido ajudou a montar casos contra várias famílias criminosas, mas o dinheiro era real. A PF deixou ele ficar com uma parte do dinheiro lavado como pagamento pela colaboração e para manter a fachada. Tudo que ele te deixou foi ganho legalmente com essa colaboração. Olhei para ela, tentando processar. Então os 33 milhões são meus, de verdade. Seu marido morreu antes da investigação acabar, mas a colaboração dele levou a 47 prisões e a apreensão de mais de 200 milhões em bens criminais. Por que ninguém me contou? Porque a investigação estava em curso e a gente não tinha certeza se você sabia de algo. O esquema de fraude da sua filha e do genro ajudou a provar que você era inocente. A Fernanda e o Rafael não sabiam disso. Eles desconfiavam de coisa errada, mas não faziam ideia da colaboração com a PF. Eles iam te chantagear com uma informação que, na verdade, limpava o nome do seu marido. A ironia era tão perfeita que parecia poesia. A Fernanda tentou roubar minha herança 2 vezes, uma pelo fraude e outra pela chantagem, com base numa história pela metade. Agente Sara, e agora? Agora você pega seu dinheiro de volta, sua filha e seu genro respondem na justiça, e você decide que vida quer construir com sua herança limpa. E o perigo que o Rafael falou? A família Torres vai estar ocupada demais com os próprios problemas legais para se preocupar com você. Amanhã a gente executa mandados de busca em 3 estados. Olhei para minha sala, vendo ela de novo como o lugar da minha vitória, não da minha humilhação. Agente Sara, posso te perguntar uma coisa? Claro.
Na sua opinião, como profissional, eu sou uma pessoa horrível por estar satisfeita com a prisão da Fernanda? A agente Sara sorriu. Dona Maria, na minha opinião, você é uma mulher que se recusou a ser vítima. Isso não é horrível, isso é inspirador. 6 meses depois, eu estava na cozinha da minha casa reformada, fazendo café para 2. O sol da manhã entrava por janelas novas que abriam direitinho, iluminando as bancadas que eu mesma escolhi pela primeira vez em 43 anos. Bom dia, Maria. A doutora Sandra Souza, irmã da Carla e minha nova consultora financeira, apareceu na porta com uma pasta cheia de relatórios de investimentos. Bom dia, Sandra. Pronta para nossa reunião trimestral? Os últimos 6 meses foram uma loucura de processos, entrevistas na TV e uma mudança total em mim. A Fernanda e o Rafael estavam cumprindo 18 meses de prisão cada um. A cobertura da mídia sobre os crimes deles me transformou numa espécie de referência para grupos de defesa de idosos. Seu portfólio está indo muito bem, disse a Sandra, sentando na minha mesa nova de café da manhã. A Fundação de Caridade está funcionando a todo vapor e o Fundo de Bolsas já escolheu os primeiros alunos. A Fundação Maria Oliveira para a Proteção de Idosos virou meu foco principal. Com 15 milhões da minha herança, a gente estava bancando ajuda jurídica para idosos que sofrem abuso financeiro da família e apoiando leis para proteger melhor os mais velhos. E o documentário? A Netflix fechou o contrato. Querem começar a filmar mês que vem. Minha história chamou a atenção bem além das notícias. A Vingança da Mãe, uma história de crime brasileira, estava virando uma série, com o dinheiro indo para entidades de defesa de idosos. E a Fernanda? A Sandra ficou cuidadosa. Ela escreveu de novo. O advogado dela diz que ela quer se desculpar e pedir perdão. A Fernanda me mandou 17 cartas da prisão. Li as primeiras que iam de justificativas a desespero, antes de decidir não abrir mais. Algumas relações, depois de quebradas, não colam com palavras. Sandra, minha posição mudou? Não, pelo que a gente conversou antes, mas as pessoas mudam, Maria. Até quem fez escolhas ruins. Pensei na mulher que eu era há 6 meses. Uma viúva triste, dependente, aceitando qualquer migalha de respeito que a família jogasse. Aquela mulher talvez se sentisse obrigada a perdoar a Fernanda, a tentar consertar as coisas por culpa ou tradição, mas essa mulher não existia mais. Sandra, marca uma reunião com o advogado da Fernanda, não para me acertar com ela, mas para deixar uma coisa clara. Que coisa? Quero que a Fernanda entenda que as escolhas dela tiveram consequências além da cadeia. Quero que ela saiba que destruiu nossa relação para sempre e que os filhos dela vão crescer sabendo por que a mãe está presa. É pesado. Tem que ser pesado. A Fernanda fez escolhas de adulta que machucaram quem ela devia amar. Ela não escapa das consequências emocionais só porque mandou cartinha da prisão. A Sandra anotou tudo na agenda dela. E os netos? A Fernanda pediu visitas supervisionadas com eles. Minha relação com os filhos da Fernanda vai depender das escolhas deles quando crescerem, não da tentativa de redenção da mãe. O interfone tocou. Pela janela, vi um caminhão de entrega com um pacote grande. Deve ser um móvel novo para o ateliê, falei para Sandra. O ateliê de pintura foi a reforma que mais amei. O antigo escritório do João agora era um espaço claro, cheio de luz, onde eu estava redescobrindo meu amor por pintar, algo que deixei de lado quando casei e virei a esposa e mãe que achava que precisavam. Maria, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você já se arrependeu de como tudo aconteceu? As prisões, a exposição na mídia, o corte total com a família? Pensei na pergunta enquanto assinava da entrega. Há 6 meses eu era invisível, uma viúva sem dinheiro, sem casa, sem futuro. Hoje, eu era uma milionária com uma fundação, um contrato de documentário e um propósito maior que minha própria sobrevivência. Sandra, minha filha tentou roubar tudo que eu tinha e me deixar na rua.
Meu genro falsificou documentos e me chantageou. Eles mostraram exatamente quem eram quando acharam que eu não tinha como reagir. Mas são sua família. Não, são meu DNA. Família é quem te protege quando você está vulnerável, não quem usa sua fraqueza para lucrar. A Sandra fechou a agenda, satisfeita com minha resposta. E tem mais, falei. Olha só no que eu me transformei quando parei de deixar eles decidirem quanto eu valia. Depois que a Sandra foi embora, caminhei pela minha casa. Minha casa de verdade agora, decorada do meu jeito, organizada para os meus sonhos. No ateliê, destapei minha última pintura. Um autorretrato de uma mulher sob a luz forte do sol. O rosto virado para o futuro. A mulher da pintura não parecia nada com a viúva triste que juntou a vida em 2 malas há 6 meses. Essa mulher parecia forte, independente, sem medo. Parecia alguém que aprendeu que a melhor vingança não é dar o troco. É virar tudo que seus inimigos nunca acharam que você podia ser. Lá fora, o sol estava se pondo atrás das árvores que eu mesma plantei, em terra que era minha, numa casa que defendi com coragem e esperteza, não herdada por casamento ou nascimento. Amanhã, eu ia continuar construindo a vida que escolhi, não a que os outros planejaram para mim. E se a Fernanda quisesse reconstruir alguma coisa comigo, era melhor trazer muito mais que cartas da prisão e pedidos de desculpa vazios. Era melhor trazer uma mudança de verdade, uma que chegasse perto da minha. Obrigada por escutar. Não esqueçam de se inscrever e deixar sua história nos comentários. Sua voz faz diferença.